Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa República com L'Oréal Rocha. As aulas do nosso programa República são direcionadas à história e à política luso-brasileira, e todas essas aulas ficam disponíveis no canal do IMUB do YouTube. O tema da nossa aula de hoje será maçonaria, generais, mídia e política. Parte dele está presente no artigo de mesmo título, na minha página do Medium, do site do Medium, em que vocês podem acessar, não é? E caso o tempo nos permita, eu vou trazer aqui uma perspectiva, porque eu vou citar no meu artigo do Medium, da Doutrina de Segurança Nacional do Góes Monteiro, que é um texto acadêmico da revista da UFRJ, do Sérgio Murilo Pinto. Bem, a história do Brasil hoje, este governo de Jair Bolsonaro, não é o governo do Bolsonaro, é o governo dos generais. É o primeiro ponto. Nós temos a mídia brasileira é extremamente comprometida com interesses internacionais desde o seu início. Ela sempre defendeu uma elite e ela não tem o menor compromisso com divulgação de notícia séria. Nunca teve. Eventualmente, uma outra coisa dentro desse universo tem que fazer menção a alguma coisa correta. Mas a mídia brasileira segue o poder da vez que está no ar. Isso é uma história dramática, não é? E, sobretudo, nós temos um monopólio de mídia que não é casual. Também é um Brasil um país com uma dimensão continental. Não ter diferentes veículos de mídia com alcance, mídias grandes, médias, pequenas, isso é um assinte, né? A mídia brasileira é pautada através de dois grandes jornais, duas grandes direções, sendo que, especificamente no caso dos jornais e das televisões, existe um escritório, uma consultoria sediada no Rio de Janeiro, sobre a qual eu já falei sobre isso, que saiu uma reportagem, um artigo na revista Piauí, cujos donos são do Banco Itaú, imensa, dando nome aos bois. Então, quando essa consultoria pauta os assuntos, e ela pauta diariamente, aquilo vai para as edições dos jornais. Quer dizer, é um processo extremamente criminoso, sob todos os aspectos. E isso significa que há, de fato, um controle, uma central de controle de informação, né? Para a gente verificar isso com facilidade, dificilmente os jornais falam em pautas distintas. Independentemente de você pegar um jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, ou de Santa Catarina. Todos eles obedecem a uma mesma pauta, né? Portanto, a situação é extremamente complexa. Bem, eu já falei por diversas vezes que a política nacional tem uma entidade de força, no caso os militares, que atuam
defendendo os interesses não da nação, mas sim de uma elite. Porque desde o século XIX, o exército, aquilo que a gente chama de exército, foi criado exatamente com essa função, de defender os interesses de uma elite. No programa passado, na aula passada, eu falei inclusive sobre o chamado regresso conservador, que é de fato a origem, o grupo de origem que criou o verdadeiro exército. Aquilo que é chamado do Exército de Caxias, que é um embuste do início ao fim. Ele é uma força política, usando instrumentos de Estado para defender uma máfia financeira e política nacional e internacional. Nós não temos exército ipso facto, ou seja, uma corporação que atua dentro da defesa dos interesses do Brasil. Essa máfia de fardas sempre atuou no sentido de defender interesses específicos e, evidentemente, levando o seu quinhão dentro desse processo. Bem, então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma brevíssima linha do tempo histórica sobre a conexão entre esses agentes, quer dizer, a maçonaria, os generais, a mídia e a política. Porque essa conexão vem desde o século XIX. O Brasil é um país socialista. O Brasil é um país de esquerda. Desde 1822. Tá? Esse socialismo pode ter vários aspectos, vários nomes, né? Mas o Brasil nunca foi um país de direita. Aí seria preciso entender ou definir claramente o que a gente vai chamar de esquerda ou de direita. Bem, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o Brasil é um país de esquerda desde 1822. Já fiz outras aulas mostrando que quando nós vamos pegar os dados do governo, né, efetivamente, nós vemos que o chamado capitalismo brasileiro é um capitalismo de Estado. É o Estado que produz. Nós não temos nem ricos independentes do Estado. As grandes fortunas nacionais foram feitas abocanhando partes do Estado. Então nós não temos uma elite financeira independente, né? Isso é muito complexo e é extremamente danoso. Então a história dos ricos no Brasil é completamente diferente, por exemplo, da história dos ricos americanos ou dos ricos europeus, né? No Brasil, os ricos dependem do Estado para as suas grandes concessões e obras, né, para o seu grande dinheiro. A classe média educa os seus filhos para eles serem funcionários públicos, portanto, para ter uma profissão em que ele vai fazer um concurso público e vai garantir o salário para o resto da vida, um salário integral. E a classe pobre vive de benesses e fomentos do governo, de esmola, não é? Dessas três classes, somente os ricos saem ganhando, evidentemente, porque eles ficam cada vez mais ricos, a classe média vem sendo achatada e a classe pobre nem se fala, né? Então, existe uma mentira que é contada baseado em manobras retóricas, de que o Brasil é uma república e de que o Brasil é um país democrata e capitalista. Essas são as três grandes mentiras que se contam sobre o Brasil, no que diz respeito ao plano político e ao plano econômico, né? O Brasil nunca foi uma república, exceto no nome. O Brasil não é um país capitalista e o Brasil não tem democracia. Ou a democracia que existe é a democracia entendida sob a ótica da caserna, sob a ótica dos militares, tá? Então, o Brasil é um país socialista, desde 1822,
que vende a falsa informação de que era um império e depois uma república capitalista e democrática. Ele era um império no sentido de ter sido um império maçônico, né? E é preciso que se entenda o que é isso. No entanto, os dados oficiais, como eu falei, do próprio governo, vão deitar por terra essa narrativa inventada de que o Brasil é um país capitalista. Os números mostram, do próprio IBGE, que o Brasil, de 1910 até hoje, seguiu uma curva ascendente de socialização e de estatização contínuas. Ora, se isso for verdade, como é que nós estamos falando de capitalismo, então? Que, teoricamente, deveria priorizar a propriedade privada. Então, os números são claríssimos. O Brasil, esse processo começa em 1822, com a centralização do poder do Estado e com a destruição das repúblicas e das câmaras republicanas. Então, esse processo vai num crescente. Com a proclamação da República, ele piora sensivelmente. Então, dado que o Brasil segue uma curva ascendente de socialização e estatização, né, e que somente recentemente a esquerda oficial, no caso do PT e do PSDB, controlou o Brasil, no sentido de ter feito 2 presidentes, o Brasil, até o governo do PT e do PSDB, sempre teve governo de direita, certo? Então, se o Brasil, que nunca teve governo federal de esquerda, como é que se explicam essas curvas ascendentes de socialização e estatização contínuas? Não se explicam, as peças desse algoritmo não se encaixam, porque ele é falso. Trata-se de um embuste histórico puro e simples. Então veja, a mixórdia política, cultural que é o Brasil, é preciso ter isso em mente. O Brasil nunca teve governo de esquerda. Né? E o governo do Jango? Jango nunca foi governo de esquerda. Essa foi uma acusação que recaiu sobre o Jango. Né? Então, ninguém se pergunta por que o governo federal, né, mantém, desde o início do século XX, praticamente uma única emissora privada de TV e jornal que serve aos interesses do Estado. Porque de onde saiu esta ideia de que o problema do Brasil é da esquerda? Isso saiu do movimento militar, da caserna. Eles falam isso desde o início do século XX. Mas é aquela coisa. Mas qual era o grande perigo da esquerda naquela altura? E a esquerda nunca chegou a nenhum governo, a nenhuma presidência. O governo federal nunca foi tocado pela esquerda ao longo de todo o século XX na história brasileira. Nós vamos ter uma modificação no final do século XX, que é exatamente a eleição do Fernando Henrique e a eleição do Lula, que, por sua vez, também são 2 figuras curiosíssimas, porque a esquerda do Fernando Henrique é o liberalismo do Paulo Guedes hoje. O Paulo Guedes segue exatamente o projeto Fernando Henrique. Foi o Fernando Henrique que abriu, não foi o Lula. O Lula vai seguir o que o Fernando Henrique, a trilha que o Fernando Henrique deixou aberta. E o Fernando Henrique vai fazer que tipo de governo? Um governo de entrega dos interesses brasileiros, né? Sob a falsa premissa de que o Brasil tem estatais muito inchadas e ineficientes, não que isso não seja de todo verdadeiro, né? Mas o que é preciso entender é que o Fernando Henrique vai entregando
a soberania nacional e os interesses nacionais na mão dos grandes bancos e dos grandes conglomerados internacionais. Os bancos foram os grandes beneficiários. Qual banco? Especificamente os controles que são dados pela City de Londres, que está na mão exatamente dos Rothschild. São os grandes cultores do Clube de Roma, né, e do fomento de uma nova ordem mundial. Então o Fernando Henrique é o cara que vai fazer diretamente esses acordos, né? Agora, quem faz o primeiro acordo com os Rothschild é Dom Pedro I e Dom Pedro II. Serão feitos 17 empréstimos durante o Primeiro e o Segundo Império, de dívida externa brasileira. A coroa portuguesa nunca fez. Os empréstimos são feitos no Primeiro e Segundo Império e eles vão continuar ao longo da história da República, né? Então, no governo do Fernando Henrique, os bancos vão adquirindo uma proeminência. No governo do Lula nem se fala quanto os bancos ganham, e agora com o Paulo Guedes a coisa escancarou de fato. Está seguindo o modelo que foi feito no Chile, que levou o Chile a uma absoluta falência. É uma tragédia sem precedente. Paulo Guedes é um homem que tinha que estar preso, junto com esses generais todos. O que eles estão fazendo é algo absolutamente impressionante, com a cumplicidade do Congresso Nacional e do Supremo. Ninguém se engane. É uma máfia que atua de forma muito articulada em todos os poderes da República. Tá? Essa é a tragédia do Brasil. A política brasileira é oportunista. E o judiciário, idem. Oportunista e mafioso. Né? Eles, de fato, não têm interesse ou preocupação com a função de Estado que eles deveriam exercer, que é a defesa do Estado. Né? Com relação a esse projeto de entrega do Brasil, eu já fiz muitos programas falando sobre o Dr. Adriano Benayon e o problema da fraude na Constituição de 88 e da inserção de cláusulas absolutamente ilegais que foram colocadas dentro da Constituição pelo Nelson Jobim, que chegou a ser ministro da Defesa e ministro do Supremo. E naquela altura não tinha governo de PT nem de PSDB. Estava saindo da ditadura. O Nelson Jobim fez aquilo a mando de quem? Ele era do PMDB daquela altura. O PMDB, do senhor Ulisses Guimarães, é um partido que vem do Partido Comunista. Não é? Mas, ao mesmo tempo, os interesses que eles defendem não são dos comunistas. É do tipo de esquerda que o Fernando Henrique é adepto. Quer dizer, é a esquerda do liberalismo maçônico. Né? Então, quando a gente fala em esquerda, tem dois tipos de esquerda. Aliás, tem muitos tipos. Mas existe uma esquerda completamente alinhada com a nova ordem mundial e com os bancos e os interesses privados do grande capital. É preciso entender isso. A direita é completamente alinhada com os interesses do grande capital. Aqui não tem dúvida. Né? A parte da direita que tem alguma coisa que funcione e que serve é quando ela está sob a influência de uma certa autoridade moral ou cristã. Exceto nessa circunstância, ela só defende interesse de grandes tubarões. Então é muito perigoso essa questão de plano político. Mas voltando aqui. Desde o início do século XX, praticamente uma única emissora privada de TV, jornal e rádio serve aos interesses do Estado. Nos regimes claramente fechados, autoritários, ditatoriais, esse objetivo é claro. É um objetivo de controle e manipulação. Aqui,
nós não temos uma TV estatal, um jornal estatal fortíssimo, né? Mas nós temos uma TV, um jornal e uma rádio privados que servem aos interesses do Estado. Então existe uma camuflagem para dar uma aparência de liberdade, de capitalismo e de jornalismo, ou de imprensa, como queiram. A mídia brasileira nasceu nas mãos e pelas mãos da maçonaria no século XIX, com Hipólito José da Costa, um maçom conspirador, um indivíduo perigosíssimo, cujas diretrizes ele recebeu diretamente da Inglaterra. Então, exceto os jornais oficiais da coroa portuguesa e do Império, que eram 3 só, toda a mídia estava nas mãos da maçonaria ou de maçons. Toda. Isso, evidentemente, não é nenhuma brincadeira, nenhuma casualidade. Então, o jornalismo nacional do século XIX e do século XX caracterizava-se pelo seu altíssimo grau ideológico partidário. Ele nasce comprometido não com notícia, mas com política. Era uma propaganda maçônica revolucionária, pura, visando a consolidação da revolução. Se a gente parar para perguntar quais são os quadros de jornalistas investigativos que o Brasil teve no século XIX, no século XX e hoje. Quando a gente pega, vou trazer um exemplo de esquerda, tá? Quando você pega o The Intercept, que é de um americano, mas ele faz um tipo de jornalismo investigativo, veja que e é um jornal de esquerda. Veja que isso é um jornalismo sério. O jornalista precisa de investigar. Ele não pode simplesmente repassar uma informação sem aprofundar aquela informação. Em qualquer lugar do mundo, o jornalista tem que ser investigativo. No Brasil isso não existe. Se a gente for pegar outros quadros da esquerda brasileira, a esquerda foi ficando forte, né, em certos setores, exatamente porque ela faz investigação. E ela dá um grau de profundidade. O problema todo dessa esquerda jornalística, seja ela de direita ou de esquerda, é o excesso de politização da coisa. E, evidentemente, os descréditos, né, que vão surgindo em cima disso. Então, o jornalismo nacional teve algum caso de jornalista investigativo. Se você pegar o Carlos Lacerda, que era da imprensa, Lacerda era um homem profundo. Era de esquerda, depois foi para a direita. Os textos do Lacerda têm uma robustez muito grande, né? Então a gente teve alguns homens que trabalharam dentro de jornais e que foram homens sérios. Mas isso a gente conta nos dedos. A linha editorial brasileira não tem profundidade nenhuma. Desde de que Hipólito José da Costa criou isso aqui. Então, incontornavelmente, o nível desses artigos panfletários é incomparavelmente superior ao dos jornalistas de hoje, né? O nível desses jornalistas do século XIX. É incrível isso. Se a gente pegar um outro indivíduo, como por exemplo, cara de esquerda, o Astrogildo Pereira, que é fundador do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Compare os textos do Astrogildo com, por exemplo, o Merval Pereira, que é da Globo, e da Academia Brasileira de Letras. Não dá para entender
como é que esse Merval Pereira pertence à Academia Brasileira de Letras. Então, basta fazer uma breve comparação, né? Ou entre o Merval Pereira e o Carlos Lacerda. Muito bem. No século XX, cria-se o Império de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand era um pobretão, ele casa com uma mulher riquíssima, já dona de jornais e de mídia, e ele aprimora aquilo ali. Então, no século XX, ele cria o Império do Chateaubriand, né, que foi substituído na década de 70 pelas organizações Globo. A gente está na ditadura. Tanto o Chateaubriand quanto a Globo atuam como a voz do poder. Então, independentemente do cara que está na presidência da República, a mídia brasileira favorece ele. Ela é incapaz de criticar, de fazer uma atuação crítica, investigativa, séria sobre aquele governo. Então, desde o início do século XX, a gente tem um controle calculado da mídia, no sentido de soltar informação, né, sobre a população. Esse controle calculado sobre a população sempre foi exercido pela mídia. Ela é o braço operante do Estado e da oligarquia por trás do Estado. Então, a classe política nacional pouco ou nada interfere nesse esquema que paira soberano. Tá? Mesmo os políticos que têm jornais, como recentes, como o Collor de Mello, o Sarney, o Helder Barbalho, o Edson Lobão, o Roberto Rocha, o Manuel Ribeiro, o Ricardo Barros, a família do Alcolumbre, o Romero Jucá, etc., eles estão submetidos a esse esquema. E eles dançam conforme a música. Tá? Para mostrar o crime da mídia nacional, foi lançado um livro de uma professora da UF, Pamela Araújo Pinto, chamado Brasil e as suas mídias regionais, estudo dos mercados das regiões Norte e Sul. Lá vocês vão ver essas famílias que são donas de jornais e atuam dentro da política. É lapidar aquela frase que o Roberto Marinho fala para o Collor e para o Lula. O Collor era um Zé Ninguém, mas era um dono da sucursal da Globo no Nordeste, a família dele. Ele procura o Roberto Marinho lança a campanha dele e banca. Quando o Lula reclama, o Roberto Marinho dá a seguinte resposta para ele: você não veio me procurar. Entende? Então, a partir do momento, não é, que nós temos um dono de uma empresa, se um cara, mesmo as mídias americanas, que são poderosíssimas, hein? Poderosíssimas. Se um presidente, um dono de uma mídia americana, por exemplo, do Washington Post, né, do New York Times, falar uma coisa dessa para um político, o jornal fecha. Aqui, os ricos brasileiros fazem declarações de ingerência ou de manipulação ou de golpe político e a coisa fica nas calendas da história. Tudo cai em águas de bacalhau. Né? Então, entre as décadas de 1950 e 1970, o império do Assis Chateaubriand foi um poder, assim, a gente fala da Globo, mas o Assis Chateaubriand naquela altura ele foi muito mais poderoso que os marinhos. Né? Então, entre as décadas de 50 e 70, sob a batuta do Chateaubriand, houve um processo
chamado de modernização do jornalismo brasileiro, sob o comando de jornalistas ligados ao Partido Comunista do Brasil. Mas aqui é preciso atentar a um detalhe. Esses jornalistas comunistas ajudaram a construir e a garantir redes de disciplina e de lealdade que sustentaram as condições para a implementação de um novo modelo de jornalismo de cariz teoricamente americano. Ora, a América não é comunista, teoricamente, não é? Mas é a pátria do liberalismo. Então é uma esquerda bancária. E aqui vale a pena estudar a tese, raramente citada, também da Universidade Federal Fluminense, de Afonso de Albuquerque e Marco Antônio Roxo da Silva. Saiu em 2007. Eu já falei sobre isso. Chama-se Preparados, Leais e Disciplinados: Jornalistas Comunistas e a Adaptação do Modelo de Jornalismo Americano ao Brasil. Ora, curiosamente, então veja, o Chateaubriand reformula a imprensa brasileira, ajustando-a aos interesses americanos. E não casualmente, tempos depois, nós temos o Chateaubriand fica muito rico, muito poderoso, mas depois o Chateaubriand começa a perder poder. Então, na ditadura militar, os diários associados do Chateaubriand já não têm o poder que tinham. Muito pelo contrário, está naufragando, de um modo que não tem como aquela imprensa continuar servindo aos interesses do Estado. E não casualmente, nós temos uma inexplicável sociedade entre o Roberto Marinho com a Time Life americana para criar a Rede Globo. Na década de 70, com aval pleno do generalato brasileiro, porque a Globo foi criada com aval dos militares. Eles, inclusivamente, fizeram uma sequência de ilegalidades, dado que eles eram a ditadura, para implantar a Rede Globo. Porque a Globo estava associada com uma empresa internacional. Ou aquilo que viria a ser a Globo, né? E a Globo, portanto, assume o lugar dos diários associados. Durante toda a ditadura, o Roberto Marinho apoia a ditadura militar. E aí ele vai fazendo fortuna. Em que momento, e ele vai expandindo o poder, em que momento, então, de fato, a Globo adquire um poderio depois do naufrágio dos diários associados. Durante grande parte do século XX, são os diários associados, o grande poder. Não é a Globo não, viu? Então, a Globo assume o lugar dos diários associados e é feita uma ruptura já no período do governo Figueiredo, quando o Figueiredo abre uma concessão para o SBT, não é? Para o Silvio Santos. O Roberto Marinho fica enfurecido com aquilo e rompe com os militares. Foi ali. Porque o Figueiredo estava fazendo as bravatas, ou tendo a audácia, digamos assim, de querer inserir mais gente ali naquele rebotalho. E o SBT seguiu a mesma tônica, hein? Não tem independência nenhuma política. Zero de independência política. Agora, com relação ao Chateaubriand, quando você vai ler
a história do Chateaubriand, ele é tido como um indivíduo de direita, um getulista. Mas é exatamente o Chateaubriand que alterou o jornalismo nacional, trazendo gente de esquerda do Partido Comunista para alinhar os interesses do jornalismo brasileiro aos interesses americanos. Você veja que é uma incongruência. Então você tem um sujeito de direita que traz gente de esquerda para alinhar com um governo de direita ou de esquerda liberal. Então essa tolerância do Chateaubriand com os comunistas, né, vamos pensar dessa forma, obedeceu a razões estratégicas que beneficiava quem? Na verdade, aos comunistas. Ora, é de uma ingenuidade monumental pensar uma coisa dessa, não é? Então, nessa mesma época, o Góes Monteiro, que é o general cujo programa de governo fundamenta todo o governo do Getúlio, o Góes Monteiro cria uma armadilha para o Brasil e usa a Escola Superior de Guerra, né, que é a teoria da doutrina de segurança nacional. Então essa doutrina da segurança nacional montou a cavalo no lombo da política nacional. Ao mesmo tempo, de um outro lado, nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, que é um cara de esquerda, hein? E o Raimundo Faoro, na esteira do Gilberto Freire. Todos eles intelectuais bancados pelos partidos políticos. Essa gente começou a construir dentro das academias. Nós não estamos falando de qualquer um, a gente está falando do Buarque de Holanda, do Faoro e do Gilberto Freire. Figuras insensadíssimas da academia brasileira. Homens com obras robustas. Esses caras vão construir dentro das academias uma narrativa falaciosa, sobretudo construindo a tese do patrimonialismo corrupto dos políticos herdada de Portugal, livrando os banqueiros, os militares, as oligarquias e a maçonaria. Então, enquanto a imprensa fazia um setor sujo, esses grandes intelectuais, de esquerda ou de direita, é aí que está o ponto. Todos eles defendem a maçonaria, defendem as oligarquias, defendem os militares e defendem os banqueiros. Sei que nenhum deles defende o povo. Ninguém. Ah, mas eles defendem a ideia de Brasil. Nunca defenderam. Isso é um ledo engano. Ou é preciso entender qual é o Brasil que eles estão falando. Atualmente, há um acadêmico de esquerda, hein? O Gessé de Souza. Embora ele diga que não é nem de esquerda nem de direita, ele vem desmontando essa tese do Holanda, do Faoro e do Freire, ponto a ponto. E é preciso que isso seja feito. Então, o intelectual atual que fala sobre isso é o Gessé de Souza. Ele mostra verdadeiramente as incongruências, as mentiras, as falácias que essa gente inventou. A tese do patrimonialismo português é uma invenção do Raimundo Faoro. Ela não tem nenhum dado de realidade na tradição política portuguesa. Zero. Como é que esses caras inventam coisas e aquela invenção vai se propagando? Porque eles são financiados pelo governo. Tem apoio do governo, financiado não no sentido necessariamente de dinheiro, né? Mas são considerados, e a gente não tem, por exemplo, a política do Getúlio Vargas sem pensar nesses três homens, sobretudo no Gilberto Freire. Então os governos sempre tiveram, os governos brasileiros, por hábito, estar apoiados em intelectuais que atuam fazendo propaganda acadêmica dentro das universidades, criando a linha, percebe? Isso não é uma construção
típica da esquerda ou exclusiva da esquerda só do PT e do Fernando Henrique. Como o Olavo de Carvalho e essa falsa direita que é dar a entender. O problema do Brasil é muito grave, é muito profundo e ele atravessa séculos. Já vai para 200 anos, 2 séculos. Bem, então, qual é o grande discurso que é tecido? Criou-se uma teia de circularidade, uma narrativa via jornal e via academia, e via política, que visa produzir dentro da política civil as ordens da doutrina de segurança nacional dos militares, que consiste no seguinte: cabe aos militares dirigirem o país como uma elite pura e única em conluio com uma oligarquia bancária financeira maçônica. Então os militares têm um departamento de propaganda e marketing em que eles vão criando um discurso, né? Que só eles são éticos, limpos e honestos, e todos os civis são impuros, exceto aqueles civis que os apoiam. Veja agora esses militares tirando foto com Roberto Jefferson, que é consabidamente um corrupto. Foi ele que denunciou o Mensalão? Foi. Isso não significa que o cara não seja corrupto. Né? Uma das criaturas mais virulentas e peçonhentas e nocivas da política nacional. Abraçado pelos generais, e esses generais têm a pachorra de dizer que ele é um grande conservador e um grande democrata. Aí você pergunta, mas o que é um conservador de direita? Então, se o Roberto Jefferson é um conservador de direita, efetivamente tem que se pensar muito bem no que é um conservador e uma direita dentro do Brasil. E agora, a falsa direita, Olavo bolsonarista militar, está aí arregimentando nas mídias sociais uma passeata para defender o Roberto Jefferson contra os arroubos do Supremo. Bom, que o Supremo age juristocraticamente, ele age. Não é de agora, não. Essa máfia de toga é uma das grandes responsáveis pela desgraça do Brasil, mas esse processo veio desde o século XIX, quando eles depuseram a coroa portuguesa. Eu também venho falando muito sobre isso. Então, os problemas não podem ser trazidos para a esfera atual. O Brasil vem arrastando germes originais da situação de caos desde o século XIX. Isso não foi criado agora no governo do PT. O governo do PT é um degrau nessa longuíssima escada dentro desse projeto. Porque o Lula, repito mais uma vez, é um projeto dos generais. Especificamente o comandado pelo Golbery do Couto Silva, que era o homem estrategista das Forças Armadas como um todo. Né? Como eles sempre fazem, eles mantêm o apoio ao civil enquanto o civil interessa a eles. Quando o civil não interessa, eles mandam matar ou derrubam o sujeito ou prende. Que foi o que eles fizeram com o Lula. Né? O Bolsonaro será descartado da mesma forma. Aí eles vão criar outro. O Santos Cruz está aí na linha. O Sérgio Moro já estava engatilhado. Né? Então, o projeto atual do governo do Bolsonaro, que é o projeto não dele, mas dos militares do Partido Fardado, isso é simplesmente a reedição histórica de um projeto que se arrasta dentro dos governos por fases até a sua completa implementação, tendo a grande mídia como a via pela qual se mantém o povo, a massa manipulada e adestrada para reagir sob comando conforme os desejos desses senhores da guerra. Né?
Então, a proximidade promíscua com o poder, na defesa da ideologia liberal maçônica, ela produziu um anacronismo, né? Eliane Cantanhede, há tempos atrás na Globo News, disse que o estilo de jornalismo brasileiro é palaciano. O que é um estilo palaciano? Né? O que vem a ser isso? O jornalista não se dá o trabalho de investigar. É uma ação que, a priori, deveria marcar toda a atividade jornalística. Os jornalistas brasileiros recebem de fontes ocultas as informações, fofocas, dos bastidores do poder e publicam. E aí escreve uma coisinha ou outra ali. Você não tem um dia na mídia brasileira em que um jornalista X ou Y não fala uma fonte do Palácio do Planalto. Nunca cita o nome da fonte. Aí fala, não, a gente não pode citar o nome da fonte. Não. O jornalismo investigativo não funciona dessa forma, tá? Então, esse depoimento, essa vez, eu assisti a Eliane Cantanhede falando que é um estilo de jornalismo palaciano e que os próprios jornalistas agora não investigam mais, eles só dão atenção, só replicam as fontes. Isso é verdadeiramente um assinte, é um deboche e é um crime. Né? Então, a causa da baixa qualidade dos textos dos jornalistas nacionais não é falta de competência intelectual, literária, cultural, não. É um projeto. Eles são pagos para falar o que alguém de dentro do poder quer que seja falado. O projeto é verter o nada dentro do vazio. Um povo inculto não pode nada mesmo. E o pior ainda do que um povo inculto é um povo manipulado. Então essa mídia, seguindo as diretrizes do mesmo projeto que se arrasta desde 1822, que é implementar a República Maçônica Universal, atualmente já plantou duas grandes falsidades. Primeiro, que há dois governos do Bolsonaro, um ideológico, que é conduzido por Olavo de Carvalho, e outro técnico, que é conduzido pelos militares. E uma outra falsidade é que existe uma ala militar. Na realidade, esse governo é de militares, por militares, para militares. E esses generais são os generais seguidores da teoria do Góes Monteiro, que persegue o objetivo de criar um Estado militar policial. Há um golpe de Estado em curso. Né? Não nos moldes tradicionais. Os militares já assumiram o poder. Eles não vão dar um golpe de Estado tradicional, meter tanque na rua. Isso é só panaceia, falácia. Eles já assumiram o poder é deles. E enquanto o Bolsonaro é pago, defendido, e os seus filhos também, para continuar fazendo as bravatas que ele está fazendo, não é? Os generais estão passando a boiada dentro do Congresso Nacional, com a quantidade de decretos, que o Bolsonaro só governa por decreto. E dentro desses decretos eles estão construindo exatamente o Estado Militar Policial e entregando o Brasil. Agora, quero que chamar a atenção. Em 2016 eu disse que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Tá? Provou-se verdadeiro isso. O PT está voltando. Segundo ponto aqui que eu quero chamar agora a atenção. Ninguém pensa que o Bolsonaro está morto politicamente, hein? Mesmo que ele não continue na presidência da República, ou que ele saia da presidência, ou seja lá o que for, ele está preparando, ele e uma quadrilha eles estão preparando o lugar deles ao sol, dentro da política nacional, como se fosse uma verdadeira direita. Esse indivíduo está sendo subestimado no seu grau de maldade, de perversidade e de canalice. E ele está aproveitando todos os recursos do Estado, usando o dinheiro do Estado,
Não é para fazer campanha política, não. É para lançar uma linha dele. Tá? Então, os militares, essa súcia é e sempre foi a verdadeira esquerda nacional. A verdadeira esquerda. A mídia brasileira não produz informação. Ela noticia interesses e manipula a população para a população absorver esses interesses. Então, a história brasileira é muito diferente daquela que é contada. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui. Não deu tempo de fazer o programa sobre o Góes Monteiro. Eu vou deixar isso para a nossa próxima aula. E nós vamos ficando por aqui. Até a semana que vem.